Graça e paz, irmãos. São todos bem-vindos a esse culto a partir da nossa casa, onde teremos um momento de ensino tão precioso, começarmos o primeiro dia da semana já buscando o Senhor. Esse hino que eu estava tocando a melodia aqui no prelúdio é o hino 331 do cantor cristão Glórias no Porvir. Temos sombras nesse vale em que estamos a passar, mas nós vamos encontrar com o Senhor, teremos glórias no porvir, que ainda vai vir para nós. Amém. Nós nem podemos imaginar. E diz a palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma jamais imaginou o que Deus tem prometido para aqueles que o amam. Então estamos aqui nesse primeiro dia da semana, já na segunda metade do mês de julho, né, irmãos? E estamos então louvando ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem nos dado, pela oportunidade que nós temos de servi-lo. Essa semana, na quinta-feira, estivemos recolhendo os itens para a composição das cestas básicas e os irmãos, a igreja está acordada, a igreja está trabalhando, estamos nos movimentando para também podermos abençoar vidas. Aquele nosso tema e divisa que trabalhamos até junho, até o aniversário da nossa igreja, abençoados para abençoar, não é uma coisa que foi trabalhada e agora esquecida, não, nós sabemos que nós somos abençoados por Deus para podermos abençoar. E porque estamos firmados na fé, nós sabemos que o Senhor há de observar o que estamos fazendo, que os olhos do Senhor estão atentos, observando os bons e os maus. Que o Senhor possa nos mover sempre na direção da sua santa e bendita vontade. Nós teremos agora a oração introdutória para começarmos esse culto. E hoje, quem vai fazer a oração introdutória é o nosso pastor. Graça e paz, igreja. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos para celebrarmos juntos o nome do Senhor, o Eterno. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã. Agradecemos-te por nos dar vida e por nos dar vida em abundância através de Jesus. Yes, Pai. Te agradecemos pelo teu sustento, agradecemos-te pela semana que passou, por tudo que pudemos viver, por tudo que pudemos aprender, e agradecemos-te pelo primeiro dia da semana, aonde juntos estamos aqui
para celebrarmos o teu nome, darmos glórias ao teu nome e dizer que bendito é o teu nome, hoje e eternamente. Receba a nossa adoração, receba a gratidão do nosso coração. Que o Senhor receba este culto, porque ele é para o Senhor, pois só o Senhor é digno dele. Que todas as partes te agradem e que, através do teu Espírito e tua misericórdia e bondade, o Senhor possa nos edificar e nos transformar. Amém. Oramos assim, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, vamos repetir nosso tema Sim. de divisa. Firmados na fé, não é? Todos juntos? Firmados na fé. Divisa. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino 335 do cantor cristão, O Gozo da Vida. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor general. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Deste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Não duvido, Cristo, meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Não me deixes, nem me rejeites aqui. Quero sempre ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor.
certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, Mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Vamos proceder agora com a leitura bíblica em uníssono do Salmo 61. Leiamos. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém. Senhor, nós te louvamos agradecidos porque podemos nos abrigar debaixo das tuas asas protetoras. O Senhor tem sido o nosso refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Somos gratos a ti, Senhor. Em meio a toda tribulação, tu nos animas, porque é o amigo sempre presente e nos proteges com amor. Nós cantaremos agora um louvor ao Senhor, que é o hino 337 do cantor cristão, Nada de Desânimo. Queres desanimar-te, já não tens meu fervor, de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é o amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, te supre seu favor, de tudo que careces, te supre seu favor. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feio teu porvir.
chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante, teu guia e protetor, pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre e és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclamar, quem te salvação. Confia em mim somente, somente em meu poder, e nas mansões eternas comigo irás viver, e nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, crente, exulta, ao Salvador bendiz, pois ele protegido, és livre e és feliz. Amém. Senhor, não queremos desanimar diante das dificuldades. Ajuda a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Teremos agora um momento missionário, nossa campanha de missões estaduais, que está indo muito bem. E a irmã Lucimar agora vai falar um pouco sobre a campanha. Nosso tema é Seja uma ponte, conectando pessoas a Jesus. Essa imagem linda não é criação minha, é da Convenção Batista do Estado de São Paulo, que mapeia e estuda todo o estado, verificando as condições das igrejas. E ainda existem 172 cidades dentro do nosso estado de São Paulo que não tem um trabalho batista, não tem um trabalho de evangelismo, e nós precisamos alcançar essas cidades. Algumas cidades até grandes e outras tão pequenas, irmãos. Eu, verificando todas as informações que são dadas pela Convenção Batista do Estado, descobri que tem uma cidade pequenininha, com 3.000 habitantes. Então a gente precisa se mover em direção a essas pessoas e sermos a ponte que apresenta Jesus, conecta essas pessoas a Jesus. Nosso selinho, igualzinho aquele que os irmãos viram agora, temos ele pequenininho assim, ó. E o irmão vai colocar o seu nome, vai colocar o valor da sua oferta. E como a gente não está ainda tendo o culto presencial, os irmãos gentilmente estão fazendo com muito carinho, escrevem assim, irmão tal, e coloca o valor da oferta para missões. Então eu já vou anotando no caderninho. E sabem que nós já temos 3 pecinhas do quebra-cabeças, então em breve os irmãos já vão começar a ver as pecinhas montando. Ali o quebra-cabeça está todo fechado, mas na verdade temos apenas 3 peças que já estão fazendo parte desse joguinho que nós vamos montar juntos, vamos fazer com muito carinho para o Senhor. E o Senhor conta conosco, irmãos. Os anjos queriam muito ter a oportunidade de espalhar a notícia, falar que Jesus é o Salvador, que Deus é amoroso, que Deus é bom. Mas o Senhor Jesus disse, eu deixei essa missão para os meus discípulos. Então, Ele está contando conosco. E nós precisamos nos mover em direção às pessoas que ainda não conhecem Jesus e precisam estar conectadas. Quando estamos usando o celular e não temos conexão, não é chato. A gente quer logo arranjar um jeito. Tem sinal de Wi-Fi? Me dá senha, porque a gente quer estar conectado. Agora imagine estar
desconectado de Jesus. Que dificuldade, né? Mas Jesus está sempre com a linha aberta. O problema é que não tem esse cabo, não temos a fibra ótica para levar a pessoa direto a Jesus. Precisamos ser nós as pontes. E as pessoas encontram credibilidade naqueles que são verdadeiramente discípulos de Jesus. Então, o pastor tem pregado nas quintas-feiras sobre ser discípulo ou ser um seguidor. Eu quero ser discípulo de Jesus. Me esforço para ser discípulo de Jesus. E é isso que ele quer, que nós façamos mais discípulos. E para isso nós temos que ser uma ponte. Mas uma ponte bem construída, uma ponte sólida, firmada na fé nesse Senhor Jesus. Porque aí as pessoas vão acreditar em nós, não é verdade? Vamos orar? Oremos. Querido Jesus, o Senhor tem nos guiado e protegido. Queremos que outras pessoas saibam que o Senhor tem mansões eternas para todos. Nessa campanha percebemos que ainda há muitas cidades no nosso estado que ainda não têm alguém que ensine a palavra com compromisso. Ajuda-nos a ser essa ponte, Pai. Queremos suprir as necessidades daqueles que se oferecem para estar nesses lugares, Pai. Estamos contribuindo com alegria para que isso seja realidade. Conte conosco, Jesus. Somos gratos por tudo. Em teu doce nome, Jesus, oramos. Amém. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. Momento de ensino com o professor Alexandre da Silva Garcia. O tema da aula de hoje é o fermento da ganância. Bom dia a todos. Com muita alegria que nós vamos começar mais uma vez a nossa EBD, nesse espaço, nesse tempo que dedicamos a estudar a Palavra de Deus. Eu convido os irmãos a me acompanharem numa oração para iniciarmos nossa reflexão de hoje. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, usando ainda que os nossos recursos virtuais, nós estamos em comunhão uns com os outros, nos relacionando uns com os outros, e agradecemos pelo privilégio que temos e nesse momento podermos compartilhar uma porção da Tua Palavra e refletirmos acerca dela, Pai. Obrigado por esse momento, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor nos guiou, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos fazer hoje o seguinte, apenas para refrescarmos um pouco a nossa memória. Acho que vocês estão lembrados que nos nossos últimos 3 encontros nós estávamos estudando, estávamos refletindo um pouco sobre a parábola do rico avarento e do mendigo Lázaro, né? Nós conversamos 3 domingos acerca dessa parábola e veja bem, muitas coisas, muitos ensinamentos ricos nós podemos tirar desse estudo. E apenas para nós lembrarmos, eu vou pegar isso como gancho para o novo assunto de hoje. Lembra que nós falamos no domingo passado sobre impiedade. Esse foi o título, né, da nossa reflexão, da nossa aula. À luz da Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, o que seria impiedade? Impiedade é a indiferença ao sofrimento humano, né? Ou seja, a impiedade ela se manifesta, ela se expressa, segundo a Bíblia, quando nós temos indiferença ao sofrimento humano. Ou seja, nós não conseguimos perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Especialmente não percebemos, não nos preocupamos com o sofrimento do outro, o sofrimento de um outro ser humano. Esse foi o grande pecado, não o único, mas vamos dizer assim, foi o grande pecado daquele rico que ao morrer
foi para um lugar de tormento, enquanto o mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão. Não vamos esquecer que a impiedade desse homem rico, ela não consistia no fato dele pura e simplesmente ser rico. Esse não era o problema. O grande problema era ele ser displicente e indiferente à condição do mendigo que estava lá, largado em sua porta, né? Então nós falamos um pouco sobre essa questão da impiedade, né? E falamos também da necessidade de que todos, sem exceção, né, devem se arrepender, devem se voltar para Cristo e reconhecer em Jesus o Salvador, confessar os seus pecados, se converter, mudar o seu caminho, né? Não vamos esquecer que Lázaro, o mendigo aqui no caso, ele não foi para o céu simplesmente porque era pobre, simplesmente porque era mendigo. Uma situação daquele tipo, né? A gente falou até numa espécie de justiça retributiva, né? Quer dizer, como ele foi pobre durante a sua vida na terra, como compensação ele ganharia o céu. Não foi bem isso, né? O que aconteceu, e não é isso que a Bíblia ensina, mas a Bíblia fala sobre impiedade, e esse rico é um excelente exemplo que Jesus deixou sobre esse assunto, tá? Hoje nós vamos falar de um outro rico, né? Não tenho nada aqui contra os ricos, né? Tá certo? Não é isso, mas é que como nós falamos sobre o rico avarento e o mendigo Lázaro, lá em Lucas capítulo 16, Jesus falou alguma coisa também sobre esse assunto, falando de um outro rico, citando uma outra parábola. E hoje nós vamos para Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16. Nós vamos falar sobre a parábola do rico insensato. Poderíamos usar também outros termos que aparecem na Bíblia. Insensato seria tolo. Outras versões aparece louco, né? A parábola do rico insensato. Nós vamos então falar sobre isso, mas para nós entendermos o porquê de Jesus contar essa parábola, vamos entender aqui o contexto, né, em que isso se deu. Eu vou voltar um pouquinho para o final do capítulo 11, comecinho do capítulo 12 de Lucas, um pouco antes dessa parábola do rico insensato, para nós entendermos o contexto. Olha o que diz aqui, ó. Vamos pegar capítulo 12, no versículo 1. Olha o que diz aqui. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas aglomerava-se, a ponto de pisotearem umas às outras. Olha como tinha gente, hein? Foi quando Jesus começou a ensinar, primeiramente aos discípulos, prevenindo-os: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus começa a ensinar. Primeiramente ele se dirige aos discípulos, mas a multidão está toda ali, aglomerada, né, para ouvir aquilo que Jesus vai ensinar, o que ele tem a dizer, né? E a primeira advertência que Jesus faz é essa: cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus estava aqui advertindo as pessoas sobre a hipocrisia. Devemos evitar a hipocrisia, a arrogância, o orgulho, né? O fermento aqui, ele não é visto, o fermento aqui ele é visto como pecado, né? Tá certo? Ele não é visto como uma coisa muito boa, não. Tá certo? Então é isso, a hipocrisia, a arrogância, o orgulho. Você pode depois dar uma olhada também em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, Paulo fala alguma coisa sobre isso também. E olha que coisa interessante, esse perigo da hipocrisia e da arrogância
que Jesus fez naquele momento, citando os fariseus, ele não se limita apenas aos fariseus e aos líderes religiosos. Essa advertência Jesus faz aos crentes em geral, né? E aí Jesus continua ensinando, né? E veja bem, para nós entendermos aqui como Jesus chegou na parábola, né? Lá no capítulo 12, mas no versículo 8, Jesus continua ensinando, dizendo assim: digo-vos mais, todo aquele que me confessar diante das pessoas, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. No entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E Jesus prossegue: todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, jamais receberá perdão. Jesus estava falando à multidão e ele estava, nesse momento aqui, Jesus estava falando sobre a importância de nós testemunharmos a nossa fé ao mundo, né? Aquele que já teve um encontro com Jesus, aquele que reconhece Jesus como Salvador, ele deve testemunhar a sua fé ao mundo, ele não deve esconder isso, ele não deve guardar, ele deve levar adiante, ele deve compartilhar, né? E interessante, eu não quero me aprofundar aqui porque esse não é o nosso tema, mas olha que interessante esse versículo 10, né, do capítulo 12. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Jesus aqui ele estava se referindo ao quê? Muitas pessoas, ao longo da história, e hoje isso continua acontecendo, as pessoas elas ouvem a palavra, elas escutam a respeito de Jesus, das boas novas, só que há uma rejeição a Cristo. A pessoa não quer aceitar, né? Só que veja bem, essa pessoa que está rejeitando a Cristo, a salvação continua disponível para elas, né? E elas ainda são passíveis de perdão. Agora, quando ele fala que quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão, aqui é uma outra situação que Jesus está nos remetendo. Jesus está falando aqui, na verdade, sabe do quê? Daquelas pessoas que assumiram, vamos dizer assim, daquelas pessoas que aceitaram a Cristo, tá certo? Não rejeitaram a Cristo, assumiram um compromisso de fé ao lado de Cristo e da igreja, mas na caminhada cristã, na sua peregrinação espiritual, houve apostasia, houve a negação da fé, a rejeição da fé. Isso depois já de ter assumido um compromisso com Cristo. E isso que Jesus está, isso que Jesus está se referindo aqui com blasfemar contra o Espírito Santo. E isso não será perdoado. Bom, Jesus estava então ensinando a multidão, né? Jesus estava falando sobre que devemos tomar cuidado com o perigo da hipocrisia, com o perigo da arrogância. Jesus estava falando da importância de testemunharmos a nossa fé ao mundo. E aquela multidão toda ali, aglomerada, ouvindo, né? Jesus ensinando. E aí, de repente, olha o que acontece. E aconteceu que, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Olha que complicado isso, né? Olha a indelicadeza também desse homem, né? Veja bem, Jesus ali estava... só para fazer aqui uma comparação, é como se Jesus estivesse pregando, né? Jesus estava no meio de um sermão. A multidão toda lá ouvindo e tal. E de repente, no meio do ensino de Jesus, no meio da multidão, esse homem, ele interpela Jesus, ele interrompe Jesus dizendo: olha, ordena ao meu irmão que divida a herança comigo.
Ele poderia, por exemplo, vamos supor, se ele quisesse uma orientação de Jesus, ele podia até ter procurado Jesus depois do sermão, né? Mas veja bem, esse homem ele estava tão interessado nessa questão material, nessa questão da herança, que ele não esperou não. Ele interrompeu Jesus ali mesmo. Porém, olha a continuação agora. Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu, advertência de Jesus: Tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que ela possa conseguir. A vida de uma pessoa não se resume aos bens que ela acumula. É isso que Jesus aqui está ensinando, depois que ele foi interrompido, né? Aqui na minha Bíblia de estudo, só para a gente entender esse contexto todo, olha que coisa interessante. Lá em Deuteronômio 21:17, lá no Velho Testamento, essa questão já era, ela já estava, digamos assim, era uma questão que a lei já tinha tratado a respeito disso. Essas questões da herança, quem fica com o quê, né? Então, a lei já tratava disso, estava lá em Deuteronômio, tá? Havia uma regra geral de que um filho mais velho receberia o dobro da porção de um filho mais jovem. Essas questões, normalmente, elas eram ajuizadas por rabinos. E em muitos casos, ao intermediar ali a situação, ao ajuizar essa questão, os rabinos acabavam ficando com uma porcentagem dos acertos que eram firmados. Interessante isso, né? Só que Jesus, ele deixa bem claro aqui que ele não podia mediar um coração dominado pela avareza. E ele viu naquele homem, infelizmente, um coração dominado pela avareza. E para isso já existia a lei, né? E aí, veja bem, esse homem ele estava completamente tomado pelo egoísmo, pelo materialismo, e Jesus queria, na verdade, que primeiro ele se arrependesse, que ele entendesse as grandes prioridades do reino, né? E aí depois sim, depois de arrependido, esse homem estaria apto para aceitar de bom grado as orientações de Jesus, tá? E Jesus deixa bem claro que a vida é muito mais do que possuir, né? E aí, como Jesus termina aqui dizendo, né, nesse trecho que estávamos lendo: Porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir, guardai-vos de toda e qualquer avareza. É isso que Jesus viu naquele homem. Jesus não viu uma pessoa arrependida, né? E por isso mesmo Jesus falou: eu não posso mediar o coração de uma pessoa dominada pela avareza. Ele tem que primeiro se arrepender. Ele tem que entender o que é mais importante, o que é prioritário. Ele tem que deixar de ser tomado pelo egoísmo e pelo materialismo. E aí, para explicar melhor o que ele estava dizendo, Jesus entra na parábola do rico insensato. Ele diz aqui, ó, a partir do verso 16, lá do capítulo 12. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei. Presta atenção nisso: guardarei, acumularei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma:
tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora, tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, insensato, louco, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então, aqui na Bíblia de Estudo, olha que interessante, ele fala aqui, ó, tolo, ou poderia ser também insensato, louco, é uma expressão de grande impacto em sua forma original. E ela procura demonstrar o disparate, o contraste que há em buscar segurança nos bens e riquezas deste mundo, em detrimento da presença e bênçãos eternas de Deus. Jesus aqui está chamando esse homem de louco, de insensato, por quê? Jesus fala, olha, cuidado, existe um contraste, existe um disparate entre buscar seguranças nos bens e riquezas que você pode adquirir e acumular nesse mundo, em detrimento da presença e das bênçãos eternas de Deus. Tá? Então, olha o que Jesus fala aqui, a vida terrena não tem mais valor do que a vida eterna. A única riqueza duradoura é receber o Espírito Santo, guardá-lo no coração e investir os seus dons em benefício do próximo e da sociedade. Não apenas querer guardar para si, seja a matéria ou sejam as bênçãos de Deus. Né? Não é guardar, não é entesourar, não é esconder o talento. Né? A conclusão é essa. Né? Receber o Espírito Santo, guardá-lo no coração e investir os seus dons no quê? Em benefício do próximo e da sociedade. Tá? Interessante isso, né? Tá? E aí, o nosso texto de hoje, olha que interessante a reflexão agora que eu vou trazer aqui para vocês, baseado nessa parábola. Eis o retrato de um homem medíocre. Um homem que conquistou muito e depois se acomodou, ou seja, ele parou de desejar. Esse é um homem cuja ambição morreu. Tudo o que o ocupa é o prazer dos dividendos de suas conquistas, daquilo que ele conseguiu guardar, acumular. Ele não quer caminhar mais, não quer realizar mais, não quer trabalhar mais, não quer produzir mais. Agora ele quer apenas o ócio, quer sombra e água fresca, comer, beber, dormir e descansar, viver para o prazer. A palavra medíocre significa literalmente o que está no meio da rocha. Eu não sabia disso, mas olha que coisa interessante. Se você vai buscar a origem da palavra medíocre, medíocre é isso, o que está no meio da rocha. Ocre, que é o final aqui da palavra, significa pedra ou rocha. O medíocre não é o melhor, mas está longe de ser o pior. Medíocre é uma boa palavra para descrever alguém que começou a subir uma montanha e, chegando na metade do caminho, olhou para cima e viu umas poucas pessoas, mas olhou para baixo e viu muitas pessoas. Então ele falou para si mesmo, vou ficar por aqui mesmo, vou ficar no meio. Medíocre é alguém que não ambiciona subir mais. Essa é a ideia de medíocre, né? Olha que interessante, para explicar isso aqui, ele fala, imagina uma pessoa que está subindo uma montanha. A montanha aqui a gente pode entender como um obstáculo, né? Como algo que nós devemos superar. E ele está lá no meio do caminho, ele olha para cima, ele vê pouca gente que está na frente dele caminhando. Ele olha para trás e vê um monte de gente que ficou para trás dele. Então o que ele fala? Ele continua a caminhada? Não.
Ele fala, eu vou parar aqui no meio, aqui tá bom. Eu não vou subir mais porque aonde eu cheguei está de bom tamanho. Esse é o medíocre. Tá? A ambição, atenção para isso, existe uma diferença muito grande entre ambição e ganância. Jesus chama atenção para isso nessa parábola. Olha aqui, ó. A ambição é algo que não podemos deixar morrer dentro de nós. Por isso é importante saber a diferença entre ambição e ganância. O ambicioso quer mais, e isso é saudável. A ambição, desde que ela não se torne ganância, ela não é algo negativo, não é pecado. Você querer mais, você querer conquistar mais, sem problema nenhum com isso. Mas, olha agora a importância aqui. O ganancioso, ele também quer mais, mas ele quer mais apenas para si mesmo. Jesus ensina que ganância é um pecado condenável. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É isso que Jesus falou. Então percebeu aqui, quando a gente começou aqui essa parte aqui da reflexão, eu não vejo nenhum problema da pessoa se esforçar, trabalhar, conseguir adquirir uma situação mais confortável, mais estável na vida, né? Eu não vejo nenhum problema de uma pessoa, por exemplo, merecidamente se aposentar e depois querer gozar a sua aposentadoria, né? Nenhum problema nisso. O problema aqui é essa questão da ambição versus ganância. É para isso que Jesus está chamando aqui a atenção, né? A ambição é algo bom. Quando nós temos ambição, nós temos sonhos, nós temos objetivos. Nós queremos ainda alcançar mais alguma coisa. Isso nos move, isso nos anima, né? A gente não costuma ouvir que quem parou de sonhar, né? Morreu, né? A pessoa que não sonha, ela praticamente morreu, né? Tá certo? Então, ambição é algo bom. O problema veja bem, a ambição você quer mais, você quer conquistar mais, né? Você quer chegar em novos patamares. O problema é que a ganância também é querer chegar mais. A ganância também é querer ganhar mais, avançar mais. Só que a diferença é, a ganância, você quer mais, mas você quer apenas para si. Você quer acumular só para você, tá certo? Esse é o grande problema. E aí nós vamos terminar aqui dizendo o seguinte, olha, os ricos para com Deus têm muitos recursos e conseguiram subir boa parte da montanha, mas suas riquezas são repartidas, elas estão em circulação, fazendo a roda das riquezas girar para abençoar muita gente. Já ouviram aquela conversa de que riqueza gera mais riqueza? A riqueza não é para ficar acumulada, para ficar entesourada, né? A riqueza, quando ela gira, quando ela circula, ela gera mais riquezas. Os economistas dizem isso, né? E Jesus já estava dizendo isso há mais de 2000 anos atrás, né? Olha que coisa interessante. Os ricos para com Deus não são pessoas acomodadas no ócio, não são pessoas medíocres. São pessoas que, apesar do muito que têm, continuam trabalhando e continuam produzindo. Trabalham, produzem, multiplicam riquezas, distribuem recursos, porque não pensam apenas em si mesmos. Desejam abençoar o maior número possível de pessoas.
sabem que receberão seus recursos de Deus, sabem que aquilo que possuem, na verdade, são bens e riquezas que lhes são emprestadas, porque tudo vem de Deus, e juntamente com os recursos receberam uma missão. Amém, meus irmãos? É isso. Então olha que coisa interessante. Rico para com Deus é aquela pessoa que tem recursos, que conseguiu subir boa parte da montanha, que continua trabalhando, que continua produzindo, que continua pondo as riquezas para circularem, para o quê? Abençoar a vida do maior número possível de pessoas, né? Ele distribui suas riquezas, ele não é ganancioso. É a respeito disso que Jesus está chamando a atenção aqui. Seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Cuidado. A gente vê muita gente procurando as igrejas, procurando as bênçãos e os favores de Deus, e pessoas que desejam ficar ricas, pessoas que querem prosperar materialmente. Não há nenhum problema nisso. Elas estão subindo a montanha, mas cuidado. Quais são as nossas motivações? Eu gostaria de me tornar uma pessoa próspera. Eu quero ficar cada vez mais próspero materialmente. Legal. Para quê? Você quer só guardar? Quer só entesourar? Né? É uma coisa só pensando em você? Ou no máximo na sua família? Tá certo? Ou você pensa em se tornar próspero para multiplicar as riquezas e multiplicar as bênçãos sobre outras pessoas, né? É isso que Jesus aqui nos alerta, tá bom? E eu gostaria apenas, eu sei que hoje eu estou indo além assim do tempo, um pouquinho, mas vocês sabem que eu estava lendo essa semana um pequeno trechinho que foi escrito pelo Martinho Lutero, porque acontece o seguinte, vocês sabem que no final do século, assim, eu não digo no final, lá no século XIV, lá na Idade Média, nós tivemos a chamada peste negra. A peste negra, ela foi assim, comparada com a pandemia que estamos vivendo hoje, a peste negra ela foi muito pior, né? Ela dizimou de 70 a 200 milhões de pessoas. Boa parte da população da Europa, né, foi dizimada por essa epidemia. E o pior, as pessoas não sabiam nem por que estavam morrendo. Essa é uma diferença importante. Hoje nós sabemos o que está provocando essa pandemia. Esse vírus ele está sendo conhecido, ele está sendo estudado. Naquela época as pessoas não sabiam nem por que estavam morrendo, e por muitos séculos, né, as pessoas não entenderam do que tinham morrido na peste negra, tá certo? Mas em 1527, menos de 200 anos depois da peste negra, essa praga, essa peste, ela reapareceu na Europa. E ela reapareceu, por exemplo, em Wittenberg, que era a cidade do próprio Martinho Lutero. Tá certo? A praga reapareceu por lá. E aí, o Martinho Lutero ele escreveu uma carta para o reverendo doutor Johannes Hess. Uma carta chamada Se Alguém Pode Fugir de uma Praga Mortal. E nessa carta o Martinho Lutero ele dá alguns conselhos pastorais durante a chamada peste bubônica, né? Uma peste aí ligada aos ratos, né? E eu queria terminar só lendo um trechinho de nada dessa carta que o Lutero escreveu, e eu acredito que esses conselhos que ele deu lá em 1527, eles são muito pertinentes para nós crentes hoje.
como que nós crentes, como que nós cristãos devemos nos comportar diante de tudo isso que está acontecendo. Olha que interessante para terminarmos, tá? Ele diz assim: pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária, para não ficar contaminado, e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e, portanto, não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte dos outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente, conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata, e não tenta a Deus. Olha que coisa rica esse conselho aqui dado pelo Martinho Lutero. Ao mesmo tempo que ele diz assim, como cristãos, não devemos fugir da responsabilidade do serviço para com o nosso próximo. Mas ele, por outro lado, ele não incentiva os seus leitores a se exporem de forma imprudente ao perigo, colocando a sua vida em risco e a vida do outro em risco. Interessante isso, né? Irmãos, eu termino com esse conselho de Martinho Lutero. Pensa nisso, viu? Tá certo? Vamos nos cuidar porque exatamente no dia em que eu estou gravando aqui essa reflexão para vocês, essa aula para vocês, eu me deparei com uma notícia. Pensa nisso. Nos últimos 50 dias, nós tivemos uma média de 200 mortes por dia, por causa dessa pandemia. Atenção para isso, nos últimos 50 dias, nós temos uma média aí diária de 200 mortes. Sabe o que é isso? É como se um Boeing com 200 passageiros caísse todos os dias. Trágico, né? Pensa nisso, meu irmão. Se cuide na medida do possível e que Deus os abençoe. Abraços do professor Alexandre e da irmã Sandra para todos e todas. Tchau. Graça e paz, irmãos. Uma excelente palavra do nosso irmão, professor diácono Alexandre Garcia, a quem eu quero parabenizar pela excelente explanação. Verdade é que ambicionar, ou quando nós ambicionamos alguma coisa, eu vejo duas rotas que nós temos aí diante de nós, não é? Nós podemos ambicionar algo para o temporal e algo que seja para o eterno. Aquilo que temos para o temporal, eu chamaria de ganância, eu chamaria de avareza, porque a ganância, ela não é boa, porque ela produz, ela anda junto com a avareza. A avareza, ela produz em nós o não estarmos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Nada é suficiente. Temos visto pessoas chorando, choramingando no tempo desta pandemia, porque não conseguem visualizar que elas estão muito bem, obrigado, financeiramente, mas não é o suficiente. Deixam de honrar seus compromissos com os outros. A avareza, a ganância é algo muito perigoso, é algo que está ligado àquilo que a nossa lição de hoje nos trouxe, é aquilo que nos faz olhar somente para aquilo que é o temporal, nos faz olhar para aquilo que é pertinente ao intervalo, que eu chamo de intervalo, pois nós estamos no intervalo. A nossa vida passa muito rápido.
muito rápido. Nós não podemos acrescentar um segundo à nossa vida. A nossa vida está nas mãos do Eterno. Portanto, que nós possamos ambicionar, sim, ambicionar coisas para a eternidade, ambicionar coisas para o bem do próximo, ambicionar algo que nos ajude com a capacidade que Deus nos dá de podermos fazer o bem para os nossos familiares, para nós mesmos, mas principalmente para o próximo. Por isso que campanhas de missões nós sempre a fazemos, porque nós ambicionamos subir a montanha. Ambicionamos que outros cheguem ao topo da montanha. Ambicionamos que outros possam ter a eternidade, que possam conhecer Jesus, que possam conhecer aquilo que está proposto pelo Eterno. Eu gosto muito de duas passagens, e essas passagens eu sempre que posso as utilizo, principalmente em cultos fúnebres. Eclesiastes 7, quando diz que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há casa que há festa, porque nos faz pensar na nossa finitude. E gosto muito de Apocalipse 14, 13, na parte final do versículo, que as nossas obras nos seguem, aqueles que dormem no Senhor, aqueles que morrem no Senhor, as suas obras o seguem, o seguirão. Que nossas obras possam nos seguir, mesmo quando não estivermos mais aqui. Eu creio que é isso que temos que fazer. Nós temos que investir na eternidade, naquilo que não é perecível. Fica aqui essa questão. Verdade também que nós temos esta pandemia. Eu tenho algo para compartilhar com os irmãos em breve sobre a pandemia. Até separei um material de uma revista que eu sou assinante e eu gostei muito do artigo que fala sobre a pandemia, sobre pestes que ocorreram durante a história da humanidade. Mas eu quero dizer aos irmãos, que nós estamos trabalhando para voltarmos a partir do templo, nos preparando com as lives a partir do templo. Já adquirimos um celular ótimo, de primeira, com uma resolução maravilhosa. Já também a internet, nós tivemos uma melhoria significativa na nossa internet. Já adquirimos também o dispensador de gel, com um pedal maravilhoso, com freio de ônibus, um negócio muito bom que nós vimos. É verdade que dispensadores temos muitos, mas inclusive já contratamos esse dispensador, compramos e mandamos personalizar com a arte da nossa igreja. Também aquele, como é que chama? Aquela pistola para averiguação de temperatura. Estamos nos preparando para retornar com responsabilidade a partir do templo. Já em breve faremos algumas lives a partir do templo, já com a presença de alguns irmãos, do louvor, dos jovens, e faremos também, com a permissão de Deus, a EBD a partir do templo, nas lives, e pretendemos voltar em breve, respeitando todo o protocolo. Isso se faz necessário, ok? Para que nós manifestemos também, através da observação desses protocolos, o nosso amor e o nosso respeito ao próximo. Testemunho, né? E o nosso testemunho, ok? Então, já quero dizer aos irmãos que em breve, muito em breve, no mês de agosto não será possível ainda, na primeiro domingo de agosto, que será dia 2 de agosto, não será possível a realização da ceia do Senhor a partir do templo. Eu creio que não teremos tempo para isso. Mas já fica aqui a informação para os irmãos, que no primeiro domingo de setembro, a ceia do Senhor será realizada de forma presencial e também através das lives. Nós permaneceremos com você que nos acompanha. Gostaria também que você permanecesse conosco.
Nós estamos fazendo isso também visando a qualidade, visando estarmos juntos, continuarmos juntos, celebrando juntos o nome do Senhor. Tanto aqueles membros da igreja impossibilitados de estarem conosco por este período, às vezes por motivo de doença, por outros motivos também alheios, às vezes à vontade, e aqueles que estão longe, aqueles que não são membros da igreja, mas que têm nos acompanhado, vocês continuarão nos acompanhando. Então nós estamos preparando tudo isso com muito cuidado, com muito zelo, com muita responsabilidade, para que continuemos juntos. Amém. Ok? Então, já fica essa informação. Esta informação eu já posso passar para vocês. Primeiro domingo de setembro, a ceia do Senhor será celebrada a partir do templo. Darei maiores informações aos irmãos. E agora, estando tudo pronto, na hora que tiver tudo certinho, nós vamos começar aí umas lives a partir do templo para verificar a qualidade, como é que fica, os ajustes necessários para que possamos aí sim voltar de forma presencial. Também o nosso jardim, temos um jardineiro que também esteve conosco esta semana para poder, o jardim está muito judiadinho, para que nós possamos cuidar também do jardim de forma bem profissional, de forma adequada. Então estamos verificando isso também, tá? E fica aqui a minha gratidão a todos pela participação. Estivemos lá na quinta-feira, juntamente com o nosso irmão Eliseu, diácono Eliseu, nossa irmã Silvia, irmã Lucimara, vários irmãos passaram ali para trazerem os gêneros alimentícios para a confecção das cestas básicas. A igreja continua atuante, a igreja não parou, a igreja não vai parar. O que parou, sim, foi o templo, a abertura do templo, né? Que se dará em breve, tá ok? Então fica aqui a minha gratidão a todos, fica aqui as informações, e logo mais às 18h30, querendo o Senhor, nos reuniremos para juntos celebrarmos o seu nome. Falaremos hoje sobre o livre-arbítrio e a soberania de Deus. Então você já pode ler aí o texto de Gênesis 3. Será a base para o sermão desta noite, ok? Fica aqui então, portanto, a minha gratidão e as recomendações. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e complete em nossas mentes e corações tudo aquilo que foi falado nesta manhã à luz da Tua Palavra. Verdade, Deus. E que o Senhor nos dê uma tarde gostosa, na companhia dos nossos, um almoço gostoso, na companhia dos nossos, e aqueles que porventura nos acompanham, que estejam sozinhos em casa, dê a eles a certeza que estarão ali 4 pessoas. A pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pois nós nunca estamos sozinhos. Verdade, Deus. Pai querido, que o Teu amor de Pai, que a graça de Jesus Cristo, o Teu Filho, e que a comunhão do Espírito estejam sobre cada um de nós, sobre toda a Tua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais tarde.